Fala, investidor! Tudo bom com você? Aqui quem fala é o Daniel Alvarenga, o investidor raiz, e hoje nós vamos para mais um vídeo direto ao ponto, onde eu vou fazer a análise da Gerdau, que reportou o resultado hoje e as ações no ano estão acumulando uma queda de 3,5% contra uma alta de aproximadamente 6% do Ibovespa. Então será que as ações da Gerdau estão baratas? Será que é uma oportunidade para você investir em Gerdau no momento? Nesse vídeo eu vou fazer a análise completa da Gerdau, vou te informar se as ações estão baratas e vou deixar aqui a minha opinião sincera sobre a empresa. Agora, sem mais delongas, vamos lá para a análise. Bom, estou gravando esse vídeo no dia 20 de fevereiro. Gerdau hoje está caindo um pouquinho. No ano, caindo aproximadamente 4%, né, o que eu estava falando aqui no início. Nos últimos 12 meses, uma queda de aproximadamente 3,5%. Comenta aqui qual é a sua opinião sobre a Gerdau. Você está comprado? Qual que é o seu preço médio? Você gosta da empresa? Ou você acha que é cilada? Deixa aqui para a gente nos comentários. A Gerdau é uma empresa do setor de siderurgia e metalurgia, código de negociação GGBR3 e GGBR4. Se você for investir, tem que investir na preferencial, que é a GGBR4, pois as ações ordinárias têm muito pouca liquidez, tá? Então não adianta você querer ir na 3, tem que ir na 4. O free float total das ações que estão disponíveis no mercado é de 59,5% e o sócio majoritário é a holding da Gerdau, a metalúrgica Gerdau, que tem 97,5% das ações ordinárias, ou seja, nas ações com final 3, não tem liquidez, né? Você tem que comprar a preferencial. Além disso, ela tem 0,68% do total das suas ações em tesouraria. A empresa estava com um processo de recompra no passado aberto e esse ano ela abriu um novo processo de recompra de suas ações. Eu sempre costumo mencionar que quando a empresa recompra suas ações, primeiro, é uma forma de gerar valor para os seus acionistas, porque a quantidade de ações em circulação diminui e a sua parcela acaba aumentando, ou seja, sua participação na empresa acaba aumentando e também você acaba recebendo mais dividendos, porque o dividendo ele é repartido por uma base acionária menor. E além disso, quando a empresa recompra, ela está identificando, ela está claramente sinalizando para o mercado que ela está identificando que as ações estão baratas, tá? Então fica de olho quando a empresa está com o processo de recompra em aberto. Agora eu vou entrar nos principais indicadores da Gerdau, conforme eu sempre costumo comentar em todos os meus vídeos. Não existe uma regra fixa com base em nenhum indicador, mas aqui eu sempre passo um parâmetro para ficar mais fácil para você entender a minha análise. Antes de abrir esses indicadores, eu só vou te pedir para você deixar a likezeira e se inscrever no canal para você não perder nenhum conteúdo novo, valeu? Então vou continuar aqui a análise. Cotação do dia 19 de fevereiro de 2025, R$ 17,36. Valor de mercado aproximadamente 35 bilhões, então ela é uma empresa de porte médio aqui na nossa bolsa, não é uma empresa pequena, também não é gigantesca, mas é uma empresa que já tem um porte considerável. Dívida líquida sobre EBITDA, que é o principal indicador para a gente medir o endividamento de uma empresa, quanto mais elevado, maior o sinal de alerta. 0,5 é uma dívida bem tranquila, eu considero um endividamento equilibrado até 3 vezes o EBITDA, então no momento não precisa preocupar, tá, com o endividamento da Gerdau, que está bem tranquilo. Dividend yield de 4,6% é um dividendo um pouco abaixo do que eu gosto de ver. Geralmente, quando eu vou investir pensando em dividendos, eu gosto de receber 6% ou mais. Vale ressaltar que a Gerdau, além dos dividendos, ela fez recompra, conforme eu comentei, que é uma estratégia também para gerar valor para os seus acionistas. E ela também vem fazendo altos investimentos. Então, isso acaba pesando um pouquinho aqui no dividend yield. O ROI de 8% é um ROI um pouco abaixo do que eu gosto, indicador de rentabilidade. Ele mede quanto de lucro a empresa dá frente ao patrimônio que ela tem. Quanto mais elevado, melhor. Eu geralmente gosto de empresas com pelo menos 10% em ROI, então está um pouquinho abaixo do que eu gosto a rentabilidade da empresa. Margem EBITDA de 16% é uma margem ok. Geralmente, para a margem EBITDA eu gosto de pelo menos 15%, então no momento está uma margem aceitável, mas é sim uma margem apertada, tá? Indicador de preço que eu estou trazendo aqui, o Enterprise Value, que é o valor de mercado mais a dívida líquida da empresa,
vezes dividido pela EBITDA para a gente ver quantas vezes a empresa está sendo negociada o seu lucro operacional. 3,8 vezes, sim, 3,8 vezes indica sim que as ações estão baratas. Eu considero um múltiplo de preço entre 8 a 10 vezes, nem caro nem barato, quando o indicador é o EV/EBITDA. Quanto mais abaixo disso, mais as ações estão descontadas. Então isso aqui é mais um sinal que as ações estão baratas. Outro indicador de preço, que é o preço sobre valor patrimonial, ele mede o valor de mercado da empresa frente ao patrimônio. O patrimônio, se você não sabe, é o resultado entre ativos menos passivos, que é o capital dos sócios. Então, hoje, a Gerdau na Bolsa, ela está valendo o equivalente a 61% de todo o patrimônio que tem na empresa. Então, o que nós conseguimos ver que, frente ao patrimônio, ela também está descontada. Aqui a gente consegue ver que tem um desconto de quase 40%. Então, mais um indicador que mostra que as ações da Gerdau estão baratas. Beleza? Olhando aqui para o histórico de lucros e proventos, repara que é uma empresa que deu aqui alguns prejuízos, aí depois deu lucro, aí depois dá prejuízo, aí depois o lucro aumenta muito, explode, aí depois vem prejuízo, mas ela tem uma constância, né, de pagar dividendos, que são essas barras em verde, e quando nós estamos falando de empresas como a Gerdau, geralmente empresas que têm alguma parcela da sua dívida em dólar, a gente não pode ficar olhando tanto para o lucro, porque o lucro ele tem algumas distorções que não necessariamente têm efeito caixa, ou seja, não necessariamente quer dizer que a empresa está perdendo dinheiro. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Mas dá para ver que é um negócio cíclico, né? E que tem um histórico de pagar dividendos, que é um sinal bom essa parte aqui dos dividendos. Olhando o histórico de cotações, é aquela montanha russa, né? Aquela beleza. Lá em 2001, 76 centavos, aí bateu R$20. Quem comprou que ganhou dinheiro demais, né? Multiplicou por 20 vezes na alta. E aí veio o ciclo de baixa, ela chegou aqui a menos de R$5, algo próximo de R$2, R$3. Aí quem comprou e segurou na baixa, viu chegar a quase R$25, agora deu uma estabilizada. Então aqui a gente consegue ver que o gráfico parece uma montanha russa. Então se você souber como investir, de repente pode ser que você ganhe bastante dinheiro com esse tipo de ativo. Porém, o que a maioria das pessoas faz é o seguinte: compra na alta, vende na baixa. Compra na alta, vende na baixa. Então, se você não souber o que está fazendo, tem que tomar cuidado, pois a chance é grande de você comprar na alta e vender na baixa e acabar perdendo dinheiro com Gerdau. Agora eu vou entrar no histórico dos resultados da Gerdau desde 2015 até o consolidado dos últimos 12 meses e vou deixar a minha opinião sincera sobre a empresa. E você que está acompanhando esse vídeo até agora e está gostando desse conteúdo e quer ter o meu acompanhamento para acelerar os seus resultados nos investimentos, eu vou te convidar para o meu programa de consultoria. Dentro desse programa, eu vou fazer uma análise da sua atual carteira, vou te entregar uma nova carteira totalmente personalizada. A única coisa que você vai precisar fazer é copiar e colar essa carteira e colocar o dinheiro para trabalhar. Então, se você tem interesse, clica agora mesmo, primeiro link na descrição desse vídeo, também vou deixar fixado nos comentários, você vai entrar em contato comigo via WhatsApp para mais informações. Então vamos lá. Bom, a receita, né, melhorou se a gente comparar desde 2015. Repara que ela pega alguns anos aqui que melhora, aí vai lá vir um ciclo ruim. Os anos de 2021 e 2022, principalmente, foram anos excelentes para a Gerdau, pois o aço valorizou bastante, as commodities estavam em alta. Sempre que você for investir em uma empresa que negocia commodities, você tem que estar ciente que se aquela commodity está em alta, a empresa vai ganhar muito dinheiro. Se a commodity está em baixa, a empresa vai ter mais dificuldade. Então é normal, não é a empresa que precifica o produto dela, mas sim o mercado. Eu costumo fazer uma analogia: se você vai comprar um celular, uma roupa, às vezes você vai pagar mais caro por uma marca. Agora, quando o assunto é uma commodity, o aço, por exemplo, ele não tem tanta diferenciação de uma empresa para outra. O minério de ferro não tem tanta diferenciação. Então a empresa ela fica refém da cotação daquela commodity no mercado internacional. Se você for investir, tem que estar ciente disso, e é justamente por causa disso que esse tipo de empresa é mais cíclico. Por quê? Porque vai ter o ciclo de alta e o ciclo de baixa da commodity,
faz parte do negócio. Então, se você for investir nesse tipo de empresa, você tem que estar ciente disso, beleza? Então, repara que os anos de 2021 e 2022 foram anos que a empresa teve um EBITDA monstruoso, olha só, 20 bilhões, 23 bilhões, para que saiu de 5 para 7, para depois 23, 20 bilhões, agora vem corrigindo, mas ainda está em um patamar superior ao patamar que era, por exemplo, antes da pandemia. Isso aqui é bom, ela está conseguindo estabilizar os resultados aos poucos, ainda continua caindo, né? Mas aos poucos ela está conseguindo estabilizar e o preço caiu muito, ou seja, é uma empresa que está muito barata e o resultado ele está dando uma estabilizada. Se a empresa conseguir segurar ou talvez reverter e entrar em um ciclo de alta no EBITDA, com certeza as ações vão valorizar bastante. Olhando para o lucro líquido, repara que também estourou em 2021 e 2022, mas você não precisa preocupar tanto. Por quê? Porque tem um resultado financeiro aqui que acaba distorcendo o lucro devido à variação cambial nas dívidas que a empresa tem. Então é importante você analisar pelo EBITDA e também as margens. Repara que a margem EBITDA em um ciclo bom chega a 25, 30%, mas dentro da normalidade não é uma margem tão alta, então você tem que prestar atenção nisso. Em relação ao endividamento, a dívida está bem equilibrada, tá? Uma dívida bem tranquila, conforme eu já comentei. Olhando o fluxo de caixa, ela gera caixa livre. O que é caixa livre, Daniel? É o caixa que ela gera com as suas operações, vendendo os seus produtos, descontando os investimentos que a empresa faz. Então, repara que ela vem investindo bastante de 2022 para cá, a empresa vem modernizando as suas operações, vem investindo também em manutenção, para ela não ter problema ali com a sua linha de produção e ficar cada vez mais eficiente. E mesmo com altos investimentos, ela gera caixa livre. Esse caixa livre ela pode usar para recomprar ação, para pagar dividendos, para diminuir o endividamento, algo que é muito bom aí para o acionista. Então, qual é a minha opinião aqui sobre a Gerdau? Bom, é uma empresa que de fato está barata, tá? Ela está entre as ações mais baratas da bolsa, na minha opinião. Vale ressaltar que é uma commodity que tem uma margem um pouco mais apertada e que a empresa está sofrendo principalmente na sua operação Brasil devido à grande oferta de aço ali pela China. A China vem ofertando, jogando muito aço no mercado, o Brasil vem importando bastante o aço da China, acaba sendo uma concorrência desleal, a própria empresa fala isso, pois a China está vendendo aço às vezes abaixo do preço de custo. Então, em resumo, a China está complicando a vida de todo mundo e a operação Brasil vem sofrendo um pouco mais. A Gerdau também tem operação lá nos Estados Unidos, que deu uma leve piorada ali devido a uma baixa ali na commodity nesse último trimestre, mas é uma operação que tem boas margens, que costuma rodar muito bem. Sobre essa questão de tarifas, né, do governo lá de fora, querer taxar o aço daqui, nós temos que ver como que vai ficar nos próximos resultados, mas a Gerdau forte que ela tem lá é uma operação que já está dentro dos Estados Unidos. Então acaba que é uma operação que não vai sofrer a tarifa, por quê? Porque a tarifa é para os países que estão exportando para os Estados Unidos. No caso da Gerdau, a operação dela lá forte, ela tem operação lá dentro, né, dos Estados Unidos, então não vai ser tarifado porque está sendo produzido lá dentro dos Estados Unidos e não uma exportação aqui do Brasil lá para os Estados Unidos. Mas na prática nós só vamos saber realmente do impacto nos próximos resultados, então tem que continuar acompanhando. Resumo, empresa barata, um pouco mais arriscada porque ela é bem cíclica e tem margens apertadas. O outro ponto positivo é que é uma empresa que tem uma dívida baixa, isso acaba dando mais tranquilidade para ela passar por momentos adversos. Então essa é a minha opinião. Se você quiser saber mais sobre outra empresa desse mesmo setor, vou deixar o card aqui da Uzi Minas, que é uma empresa que eu analisei recentemente, vale muito a pena você dar uma conferida. Se vê no próximo vídeo, até a próxima, tchau, tchau!